como prometido, vamos falar sobre TDAH, hiperatividade nas nossas crianças. E para falar sobre esse assunto, o Fabi Freitas, que é coach infantil e fisioterapeuta. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, começa explicando pra gente o que é o TDAH. São as primeiras letras das palavras transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não necessariamente você tenha que ter esse H, mas aí a gente já está usando essa palavra para tudo, né? Pode ser desatento, mas aí fala, ele tem TDAH, porque pode ser que ele seja só um TDA. Mas aí usa-se, né, hoje em dia, falar TDAH. Hoje em dia é super comum, as crianças estão super ansiosas, Sim. agitadas, com dificuldade de trabalhar com ócio. Como identificar se a criança é uma criança agitada mesmo por causa da personalidade dela ou se ela tem o TDAH? Primeiro que a criança ela tem que sustentar algumas características por um tempo, né? Então, não só porque ela tem aquela agitação, ela é hiperativa. Ainda mais depois da pandemia, as crianças se tornaram hiperativas, porque em casa não tinham o que fazer. Então, elas tinham que, né, extrapolar ali a energia dentro de casa, se agitando. Mas aí é feita uma avaliação com o psiquiatra ou neuropediatra, e pós essa avaliação é feito com a neuropsicóloga, porque aí dentro dessa avaliação é que a gente vai estar vendo realmente quais são as dificuldades que essa criança tem para se classificar, né? Se ela é hiperativa, se ela é mista, né? E definir mesmo que é o transtorno de déficit de atenção. Você falou que a criança tem que manter uma atividade Sim. durante um tempo. Quanto seria esse tempo, assim? Não, essas características de TDAH, elas, por exemplo, a hiperatividade, não só porque ela está em casa, não está mais. As crianças hoje têm dificuldade com essa coisa de não fazer nada, com o ócio. Então, ela acaba se agitando, mudando de atividades, né? Ela está aqui na TV, daqui a pouco ela vai jogar, daqui a pouco ela. Não tem graça. As coisas perdem a graça hoje muito rápido. Então, assim, quando a criança tem uma característica dentro daquele TDAH, né, do transtorno, e que ela permanece de 6 a 1 ano dentro daquelas características, aí sim é considerado um TDAH. Entendi. Né? Então, não é por um tempo do dia, mas um grande tempo do período ali, de meses e anos até. Então, demora. Tem idade mínima para um diagnóstico? Não, você está falando que tinha de 6 até... Gente, olha, não tem criança que tem terror noturno, é de bebê. O que é um terror noturno? É quando a criança não consegue dormir. Ela pode ter todas as condições para estar dormindo. Então, ela está trocada, ela está alimentada, ela está num ambiente sadio para estar dormindo, fez toda aquela rotina do sono e ela não consegue. E aí, numa determinada hora da noite, ela acorda com choro, não se sabe por quê. Então, isso é uma grande característica do TDAH, inclusive do autismo também. Tá? Então, ela acorda de madrugada e quando você vai acolher essa criança, ela fica pior. Né? Então, a gente não sabe identificar o que está acontecendo. Né? Então, faz xixi na cama, também é uma característica. É tudo muito atrapalhado, é confuso, sabe? Quando você vai no médico, e hoje se fala muito de educação positiva. Sim, disciplina positiva, disciplina positiva. Né? E as mães ficam confusas, porque a gente teve uma geração que a gente não teve isso. Então, a gente é acompanhado com esses padrões educacionais e que, assim, olha, eu não sei como ser mãe. Então, para mim, às vezes eu acho que aquilo é ruim, ou às vezes a gente acha que a criança está fazendo de propósito, está com manha, birra. Gente, eu falo que é um desafio, assim, diário, né? Sim. Que nem ontem eu vivenciei, por exemplo. Minha filha tem uma vida super agitada, né? A gente é separada, eu e o pai dela. Então, assim, ela tem muitas coisas em casa e ela tem muitas coisas no pai também. Ontem ela chegou, sei lá, 7, 8 horas da noite e ela começou, ai, tô estressada, eu não sei o que eu tenho. E eu tenho um dicionário dos, vamos tentar identificar, eu sou toda da disciplina positiva, mas assim, existe um, né, que você fala, não, peraí. Ai, mas tá chato, eu não quero fazer, não tem nada pra fazer. Eu falei, como não? Tá aí seu quarto, seus brinquedos. Ai, não, eu quero ficar um pouco no celular. E lá tem um combinado. À noite, não. Porque eu já sei que ela vai ficar extremamente agitada. Você, mamãe, papai, cuidadora que tá aí assistindo a gente agora, não deixa o celular à noite, faça o teste, né? Além de ser comprovado cientificamente, já tem isso, faça o teste com seu filho, tire o celular à noite. Eles ficam muito agitados, demoram muito para dormir. E tem uma dúvida também que com o TDAH, as pessoas falam, mas para jogar ele é ótimo, ele fica horas jogando, mas para estudar ele não tem foco, ele não quer. Porque a criança com TDAH, ela tem a parte neurofisiológica dela, dessa parte anterior, que é o córtex pré-frontal, ele não é maduro o suficiente. Ele é até aquém as crianças neurotípicas, né, normais,
ditas normais. Então, a criança ela acaba sustentando coisas que têm muitas cores, agitação, barulho, e que ela vença de uma forma mais tranquila e não seja cobrada ali junto com as crianças. Porque, geralmente, a gente vê as características de TDAH quando está em ambiente com outras crianças. E, por exemplo, na escola. Vou te perguntar agora, a escola é um bom lugar, então, para avaliar? Porque, por exemplo, né, recebeu não digo reclamação, né? Recebeu uma orientação, olha, o filho não consegue ficar sentado... O que está acontecendo, por exemplo, tem um grupo de mães, né, onde a minha filha estuda. E aí eu vejo as mães reclamando muito, né? Tipo, já é primeiro ano. Então muda muito da educação infantil para o primeiro ano. Ai, mas eles não estão tendo tempo de escovar os dentes? E não tem que fazer o quê? E não tem tempo para ir brincar? Eu falei, gente, mas é primeiro ano. Claro que tem que fazer essa transformação, né? Essa ponte de uma forma lúdica, mas já é o primeiro ano. Então... E eu vejo as mães falando... Até que ponto, né? Por exemplo, a educação das mães também ajuda, né? Nessa... Ou piora, né? Ou piora, entendeu? Porque com essa história de disciplina positiva que eu sou a favor, tá, gente? Mas até que ponto isso não estraga as nossas crianças também? Então, eu vejo muito hoje a gente tendo que convencer as crianças para alguma coisa. No meu Instagram eu falo muito disso. Tem muito material legal, porque eu pego a minha experiência, que eu sou mãe de um TDAH, eu sou hiperativa, mas assim, manejada, né? Porque já cresci, antigamente não se falava em TDAH. Mas, às vezes, as mães acabam piorando o problema da criança. Porque a gente não tinha isso. E ainda se acha que TDAH é criança que não tem disciplina, ou que não apanhou o suficiente, ou que a mãe dá muita liberdade. Então, é muito confuso. A gente está vivendo uma geração que a gente não sabe. A educação positiva, ela não é uma educação perniciosa, mas como fazer? E isso confunde muito. Tem que ler muito, viu? Não, tem que ler muito. Eu falo muito disso no meu Instagram, que quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue entender esses transtornos, essa nova geração. Sim. Porque a sua filha, como os meus filhos, eles são da geração touch, né? Que vai mexer no celular de qualquer jeito. A gente não pode privar as crianças disso. Sim, porque não é natural. Não dá pra tirar, mas assim, também livre demanda. Eu não consigo liberar, assim, até porque consome muita coisa. Gosta de coisa de terror, e depois não quer dormir sozinha, entendeu? Quer consumir as coisas de terror, enfim, pintar cabelo de verde. Eu falo, gente, a minha mãe falava, você era tão bobinha de com 6 anos, a minha filha é. E não adianta também querer que ela seja assim como eu era, porque não é, não outra geração. Não vai ser. São outros estímulos, é outro momento. Eu acho que a gente tem que aprender mesmo a equilibrar. O permissivo, que pode detectar a hiperatividade. Não, o importante é o tratamento. Porque a gente tem hoje a gente divide em 2 grupos ali, né? As mães que não aceitam, né? É muito difícil você ter um diagnóstico, né, de algum transtorno na sua criança. Você nunca imagina. A gente idealiza uma família, um filho, e quando se percebe uma diferença, não aceita, ou tem aquela que aceita, mas não consegue fazer nada. Então, fica tratando aquela criança como se fosse uma criança especial, única, e que aí acaba não fazendo nada. Então, a gente tem esse tratamento que é multidisciplinar, inclusive com a medicação. Essa criança não sai do lugar se a gente não medica. Entendi. E isso é muito importante. E o manejo parental, que é isso que a gente trabalha, né? Dentro, ali, comentei com você que eu trabalho com essas crianças atípicas, com Pilates. Gente, Pilates para criança, nunca tinha escutado. Porque a criança, eu tinha escutado falar, a criança não tem foco, ela tem uma impulsividade que ela não controla e não é de propósito, ela não consegue mesmo. E no Pilates a gente traz tudo isso. Eu vou entrar com uma questão agora que você vai me falar. Veio uma educadora parental e ela falou o seguinte, que a criança não consegue mesmo controlar, né, o que ela sente até os 7 anos, porque o cérebro não está formado. Então, por exemplo, quando ela dá chilique, vai pro chão, ela não consegue controlar. Então, você concorda com isso? Concordo. Imagina quem tem um transtorno. Um transtorno. É muito mais difícil. Essas crianças têm de 2 a 4 anos de imaturidade. Diferente das crianças, né, neurotípicas, que a gente fala. As crianças típicas. Então, você imagina a dificuldade. Então, não é porque você vê uma criança com 10 anos tendo atitudes de 7, 6 anos, se ela tem o TDAH, isso vai ser normal. Mas aí, o manejo parental, que é o diário, que é muito difícil... O que seria o manejo? O manejo é como você lida com essa criança no dia a dia. Porque, às vezes, você pode lidar com uma birra, uma criança típica, naturalmente, né, esse passo a passo que a educação positiva oferece aí. Mas com uma criança que tem um transtorno já é diferente. Entendi. Então, se ela não estiver medicada, se ela não entender, tiver esse guia que somos nós, os pais, né? No caso, eu que trabalho como coaching, eu faço isso com os pais também.
O que eu faço, então? Eu Sim. lido como se fosse uma criança. A criança típica, você vai lá, faz, dá certo. A neurotípica, não. Então, assim, é muito difícil mesmo, assim. Mas eu costumo dizer que, entendendo o TDAH, você ressignificando tudo isso, e entendendo que a sua geração é diferente dessa, as coisas fluem melhor. Você ressignifica essa educação. Para a gente poder chegar a algum lugar, né? Com certeza. O TDAH pode passar de mãe para filho? Sim, é genético. E geralmente vem dos pais, né, ou dos homens. É muito mais comum. E geralmente as mães acabam se descobrindo o TDAH depois que faz o diagnóstico do filho. Porque aí vai lá fazer avaliação, geralmente os psiquiatras eles acabam avaliando, os pais também. É muito importante isso, né? Porque às vezes a mãe não consegue lidar com aquela vida, né? O dia a dia da rotina, mas porque ela tem o TDAH. Então se torna duplamente difícil. Então seria legal. Como que eu consigo? Como que a gente consegue distinguir, assim, algum, sei lá, para quem está assistindo a gente, para quem está aqui também agora, a gente identificar, assim, algumas características? É muito de, assim, não é uma regra, mas é muito comum a criança ter dificuldade pedagógica. Então, quando ela começa a entrar no processo de alfabetização, ela já prefere ficar agitando a galera, ficar brincando, do que ficar ali, porque como ela tem dificuldade, ela não absorve as informações, né? A gente diz que ela tem um déficit na memória operacional. Então, essa mãe já vai ser chamada para a escola. É muito comum. Então, começou o processo de alfabetização, começa assim a perceber. É dificuldade de interação, porque elas têm atitudes diferentes das outras crianças, não são aceitas, né, por outras crianças, não tem foco, não fica sentado ali para aprender o alfabeto, por exemplo, que seria uma coisa mais tranquila. Então, essa mãe já vai ser chamada e vai ter que começar a procurar, né, investigar para ver o que acontece. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito por uma avaliação com o psiquiatra, a gente chama de SNAP-4. Inclusive, a gente tem isso lá no meu Instagram, eu mostro esse SNAP. É feito para a criança e feito para os pais. E depois, com a neuropsicóloga, é feito uma bateria de testes para a gente ver quais são as dificuldades que essa criança tem mesmo. E aí, essa neuropsicóloga ela vai indicar ali para, né, pode ser fono, psicopedagoga, e, enfim, para estar ajudando essa família a estar desvendando esse mistério e ajudando de uma forma melhor. Então, são avaliações mesmo clínicas, né? Que não dá para a gente só observar e falar, não, ele tem o TDAH. Sim. Tem que ser feita a avaliação mesmo, com um psiquiatra ou um neuropediatra que seja especializado em TDAH. Né? Porque hoje em dia a gente ainda tem médicos que não acreditam. Não acreditam no TDAH. Não, tem muita gente que não acredita. Fabi, onde que a criança, né, enfim, quando vira adulto, o que atrapalha na vida de um TDAH? Nossa, isso é muito importante, porque eu costumo dizer que quando uma família não aceita o transtorno e não aceita dar a medicação para essa criança, eu costumo dar um exemplo. Se sua filha tivesse hoje o TDAH e você não quiser medicar, você fala, mas não tem risco de morte. Mas, gente, se o seu filho recebesse hoje um diagnóstico de leucemia, por exemplo, você nem pensaria. Você não quer saber nem dos efeitos colaterais da medicação. Prontamente você vai lá e faz o tratamento. Quando você não tem o tratamento específico para o TDAH enquanto criança, as chances dessa criança na vida adulta... Na Holanda tem um trabalho muito importante que a gente sempre comenta. Mais de 20 mil pessoas fizeram esse estudo, porque lá eles têm um número de identificação só. Então, eles conseguem rastrear toda a vida dessa criança. Os grandes, né, os maiores casos de óbito pós-acidente de carro são de crianças não tratadas com TDAH. 40% da população carcerária dos Estados Unidos são crianças que não foram tratadas com TDAH. Olha, a gente está trazendo dados, né? Então, para quem assim, não acredita no TDAH e acha que não é uma coisa preocupante, né? Não, hoje pode não ser, ter um risco de morte, mas futuramente, maior índice de viciados em drogas, álcool. Então, todas essas pessoas que a gente fala dos marginalizados são de pessoas que não trataram algum transtorno, principalmente o TDAH. O que acontece com a mente da pessoa que tem o TDAH? Como que ela raciocina, ela fica muito rápido. Na verdade, essas pessoas têm muitas outras habilidades, que é o que a gente costuma falar hoje, né? E tem até trabalhos que mostram que daqui a pouco não vai ter mais universidade. Nós vamos ter pessoas com habilidades. Por conta das redes sociais, a gente já vê isso.
Eu não preciso ser um editor de vídeo, eu tenho que ter faculdade para isso, não. Sim. Então, já tem habilidade de estar fazendo. Criador de conteúdo também tá aí, né? Exatamente. Muitas outras profissões. Então, assim, o transtorno é um transtorno invisível, porque ele não tem cara. A pessoa pode ser ótima, divertida, mas ela tem características muito impulsivas, falam coisas que às vezes não tem nada a ver, pensam muito rápido. Às vezes a pessoa até dá uma viajada, né, como a gente fala, fica ali meio perdida, mas é porque ou ela está processando muito rápido a informação, ou para ela, naquele contexto, não tem o porquê de ficar sustentando numa conversa uma coisa que para ela não tem interesse nenhum. Então, ela sai dali, às vezes, né, tem o mundo da lua, né? A pessoa que fica ali, não presta atenção em nada, isso também é uma característica. Então, para o adulto, dificuldades de arrumar emprego, porque ela não consegue, às vezes, numa conversa é difícil juntar palavras para ter uma conversação. Então, isso traz todo um prejuízo na fase adulta. Então, não tem foco, vai ser viciado em alguma coisa, porque dá aquele estímulo na pessoa para poder... E tem o contrário, né? Tem aquelas pessoas que são tímidas, introvertidas, introspectivas. E tem o TDAH. E tem o TDAH. É do tipo desatento. Então, muitas meninas são assim. E hoje está se falando muito desse masking, né? Que é o mascarar o transtorno que a gente vê muito nos autistas, mas que no TDAH também a gente encontra. Aquela menina que fica quietinha, tímida, que não levanta a mão na escola. A cabeça dela tá ali... E ela é super inteligente. Diferente daqueles que têm a dificuldade pedagógica. Então, a agitação não é simplesmente Não. uma cara... Olha, criança agitada é uma característica. Não, Não, né? ela pode ser do tipo misto. Ela pode ter essa desatenção e ser a hiperativa também. Então, realmente, é muito difícil. Não é fácil, assim. Tá. A pessoa que tem TDAH, a criança, né? Ela consegue ter uma vida normal, ter uma profissão, enfim. Sim. E mesmo assim ter o TDAH? E hoje a gente vê, é muito engraçado que você pode perceber, quando a gente faz alguns posts no Instagram lá, que são os posts que mais, assim, tem curtidas e engajamento. As pessoas se identificam, né? Quando mostram todos os artistas, e não é coincidência, porque não é por acaso que... Quem é Santos tá me olhando com essa cara? Tem Todos muita os artistas, ó outros também. Michael Phelps, mostram até Steve Jobs, várias pessoas conhecidas no meio né, que são importantes mesmo. Muitos personagens de desenho animado, a gente tem muita... Porque são os mais engraçados, o que destoam, né, o que traz animação. Então, a gente tem muito isso, assim, essas características, essas pessoas que têm habilidades diferentes e são pessoas de sucesso. Só que o que a gente precisa? Manejo, persistência, os pais com muita paciência, porque não é fácil. É um dia que está sempre assim, sabe? É uma montanha-russa diária. Não é fácil, a gente tem que encarar numa boa, porque somos nós, né? Os guias aí, os coachings dos filhos, porque... E só passa de mãe para filho, né? Você falou que também tem os genes do pai, Do não é pai, isso? isso. Mas por algum motivo tem, por exemplo, sei lá, um trauma, um pós-trauma, nada disso? Não. É que, só às hereditariamente falando. Não, o trauma, na verdade, ele pode desencadear. Mas uma coisa que já tá lá. Ele já está lá. Entendi. Né? Às vezes uma separação pode trazer, né, uma característica da criança que não estava aparecendo, ela se sentia confortável. E hoje em dia a gente fala muito disso, de traumas. Mas principalmente desses pais que cuidam dessas crianças. Então, o trauma é uma coisa muito séria, independente do nível de trauma. Né? Para a criança pode ser um caso de fazer xixi na cama, é um trauma. Se a gente não souber lidar com esse trauma do xixi na cama, por exemplo, de uma forma bem assim... Criança não precisa ser nada, né? Não precisa ter nenhum transtorno. A gente pode vir a fazer um trauma nessa criança só por conta do xixi, porque a mãe não quer levantar à noite, a mãe não quer trocar, a mãe vai brigar. O jeito que você lida com a situação pode se tornar um grande trauma depois na fase de adolescente ou adulto. E a gente acha que não. Então, na verdade, a gente deveria ter os coaches dos pais, né? Tem, gente, porque eu falo aqui, repito, todo mundo estuda qualquer coisa, né? A gente resolveu, né? Eu resolvi ser jornalista, apresentadora, eu fiz faculdade. Né, para todos os meninos aqui são repórteres cinematográficos, eles estudaram. Né, você estudou. Para criar, educar o filho, a gente também tem que estudar. Não, é muito mais difícil lidar com os pais do que com as próprias crianças. A gente tem que estudar, porque assim, senão vai no automático. Aí a gente fala assim, e a gente escuta muito, tipo, mas eu não morri.
Ai, mas porque a gente vai no automático, né? O que os nossos pais fizeram com a gente. Mas quais as sequelas disso? Claro que eles deram o melhor que eles podiam. Não tô falando pra ninguém falar, poxa, mãe, você fez isso, pai. Claro que na época eles não tinham recursos, mas hoje a gente tem recursos para trabalhar. Né, com a esse velocidade tipo de informação. A velocidade é diferente. Hoje a gente tem lá, gente, né, vários artigos que a gente pode estar... Vários coaches que a gente pode estar seguindo que dão dicas valiosíssimas. E não é só estudar, aconteceu, vou estudar. Porque o momento que você tem que educar, a gente nunca é um domingo tranquilo, de manhã à tarde. É sempre quando você tem muitas coisas para fazer, ligação, compromissos... Você tá meio alterada, geralmente é o momento que você tem que educar. E você fala, caraca, eu vou ter que parar tudo e educar. Só que o momento que você educa, né, você tá construindo um ser humano aí pra vida. Não, geralmente quando as crianças vêm fazer Pilates comigo, eu primeiro ajudo... É aquela história da máscara do avião. Primeiro a gente põe a máscara na gente. Primeiro eu ajudo os pais. Para depois a gente começar, porque é sempre aquela história. Ah, quando ele tá com você, ele é ótimo. Mas quando eu chego, quando tá em casa... Mas é porque o ciclo ali, o rol da onde essa criança está, tá difícil. Sim. Então, é ali que a gente tem que entrar. Então, como que você está lidando com o seu filho? E é o que eu faço. A criança vem, a gente avalia essa criança, porque tem muitos problemas posturais também, por estar, né, nas redes sociais, deitado de qualquer jeito. Mas não, antes eu converso com os pais, a gente faz essa doutrinação, explica, dá esse caminho, para depois a gente... ir lá fazer o serviço com a criança. São tantas questões, né? Teve uma época que eu ficava observando, né? Eu tinha muita dificuldade de, não sei se acontece com vocês em casa também, de cuidar o choro. O choro era um lugar que me irritava profundamente. Eu falava, meu Deus. Qualquer coisa. Minha cabeça estava lá tranquila. Quando ela começava a chorar, eu ficava... E aí eu fui ver que, tipo, por que me irrita tanto esse... Porque é um choro. Sim. Assim como o riso, o choro, né? A decepção, né? Quando a criança tá chateada, a gente fica chateada. Então por que não pode chorar? Eu não fico triste, eu não sinto dor? Sim. Eu não sinto tédio? Eu sinto tudo. Adulto, por que a criança não pode sentir? Isso que eu não consigo entender hoje, né? Que os pais ficam... Ai, mas ela tá entediada, mas ela não pode... Eu vejo todo mundo na mesa, né? Comendo, enfim, em restaurantes, tudo. Todas as crianças com uma coisa para se distrair. Na época que a gente saía, como que a gente fazia? A gente se virava com a folhinha, ficava lá horas brincando com o irmão. Sim. Não tinha isso, tipo, ela não pode ficar entediada. Ela tem que ter 1000 brinquedos, distrações, tem que ser um evento, todo dia tem que estar em um evento. E eu fico curiosa com isso. Por Mas quê, eu né? vejo que eu sinto muito isso, assim. Eu fico frustrada por conta disso também, porque a gente não tinha essa oportunidade de se frustrar. Né? A gente não teve isso. Então, quando isso acontece hoje, a gente não sabe como lidar. Então, então você viu o que você falou? Você tem que ver qual é o seu sentimento. Como você vai sair dessa? Isso é importante. Sim. Exato. Eu falei, por que me irrita tanto o choro dela? E às vezes porque era, menina bonita não chora. Homem não chora. Ricardão ouviu muito. Não chore. Ricardão não chora. Mavi não tem que chorar. Ninguém pode chorar. E por que não pode chorar, minha gente? Choro faz parte. E hoje, quando a sua filha chora, você não sabe como lidar. Sim, eu aprendi. Eu falei, eu deixo ela chorar. E eu falo, meu Deus do céu, hoje eu aprendi a lidar com o choro dela e com o meu. Né? Porque antes, né, não tinha essa facilidade para chorar, chorava mais. E foi nos cursos de teatro que eu aprendi a liberar. E foi muito legal o que você falou com relação à sua mãe de... Não, antes a gente não podia isso. Você aceitar que os seus pais fizeram o que eles tinham que fazer. Com certeza, não tem essa mágoa. E não, eu fiz muitos cursos e eu conheci uma moça que ela... Nossa, uma época eu fiquei até chocada, que ela falou, eu já apanhei de tudo que você pode imaginar. Só que eu perdoei minha mãe. Porque ela não sabia o que ela fazia. E eu achei isso eu achei isso o máximo, que eu falei, gente, qualquer outra pessoa teria ódio, né? Só que você vai carregando isso e vai passando para os seus filhos, passando de geração em geração. E o negócio vai se estendendo. E ela quebrou esse ciclo. Foi muito legal, assim. Essa menina para mim, foi um exemplo, assim. Mudou muito. Eu, graças a Deus, nunca levantei a mão para minha filha, nem um tapinha, assim. Porque uma frase que marcou, né? Imagina um lugar que é de amor, acolhimento. Aquela pessoa grande, porque a gente é grande, né? Aquela criancinha. Eu falo isso. É criancinha, a pessoa te dá um tapa e fala, fiz pra te educar porque eu te amo. Eu falo, meu Deus, mas isso é prova de amor? Agressão é prova de amor? A criança cresce assim. Porque a gente acha que os pais, no caso a mãe, tem que sempre ganhar. E de qualquer jeito você vai. Você tem quantos metros a mais que essa criança? Quantos centímetros a mais você tem? Eu ganharia de qualquer jeito dos meus filhos. Então, assim, a mãe acha que sempre tem que ganhar na discussão. E não é assim. Isso a gente tem que entender. Falar, gente, eu ganharia de qualquer jeito. E será que é o certo, assim?
Ele já está perdendo. Eu já estou entrando na briga sabendo que ele vai perder. Isso já é ruim. E depois na vida ele vai receber isso dessa mesma forma. Sabe, que ele tem que sofrer, que ele precisa apanhar na vida. Então, vamos pensar nesse futuro, sabe? Que é muito importante. Mas é entender que a educação positiva, ela não é perniciosa. Você tem que entender como fazer. Não é deixar fazer tudo. Falar, essa mãe deixa fazer tudo. Não é isso. O que eu sinto também muitos pais de adolescentes, né? Ai, é adolescente. Eu falo, né? A gente vê os adolescentes aí cada vez mais, né, reclusos, mais tímidos, introspectivos, mal educados. Aí você fala assim, é porque é adolescente. Eu falo, tá, mas né, ele tem que aprender a conviver. Eu sei que é difícil, é um momento que você está se descobrindo, tá querendo descobrir quem é você no mundo, né? Onde a autoestima, o autoconhecimento fica meio balançado. Ainda tem vergonha dessa origem, né? Dos pais, aquela coisa, não para na frente da escola que eu não quero que ninguém veja o carro da minha mãe. Então, e até onde? É uma curiosidade, até onde a gente deve, né, de tipo aceitar é uma fase desafiadora para todos os adolescentes, até onde a gente deve permitir, não, é adolescente, deixa ele lá. Então, mas aí é que os pais não sabem como fazer. Sim. Então fica nessa coisa, não, então deixa, sabe? Porque você mexe também com adolescente, não só com... Existem os coachings para os adolescentes. Você especializou em crianças? Até quantos anos? Até 12 anos. Até 12 anos é considerado criança? A partir dos 12, isso. Já são os coachings de adolescentes. Pré-adolescência quando? Até os 12 anos. Até os 12 anos, ele tá entrando, porque depende, né, as meninas, 9, 10 anos, já tá entrando ali. Mulher entra primeiro. É diferente. Então a gente considera até 12 e depois já se torna adolescente, né? A partir dos 12 já é o coaching de adolescentes. Tá. Qual a maior dificuldade que você encontrou, sei lá, né, atendendo os pais, as crianças, na hora de tratar um TDAH? O TDAH, tem até um filme que todo dia quando acorda ela começa tudo de novo ali, né? A atriz, que é um filme americano, porque todo dia você tem que falar a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é que se você ensina, olha, essa toalha que você jogou no chão aqui, você tem que pendurar aqui. No dia seguinte você vai fazer a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, porque eles não têm essa coisa da rotina. Então se torna muito difícil. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, é o nome do filme. É muito bom, tem gente que ali ela tem um problema, é um problema de memória mesmo, ela não lembra o que aconteceu. Mas o TDAH geralmente é assim, é todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Você tem que mostrar e ter essa paciência, porque para ele tá tudo bem. E se você briga, é a mesma coisa da agressão física. Ele sentiu a dor, mas ele nem lembra o que foi feito. Você entendeu porque você apanhou? Ele já esqueceu. A memória é tão curta que ele já esqueceu, mas ele sentiu a dor física de ter apanhado. Então, é sempre a mesma coisa. Essa é a maior dificuldade. Mas eu explico para ele todo dia. E vai ter que explicar por muito mais tempo. Se vocês tivessem, então, que dar uma dica aí valiosa para os papais, mamães, enfim, que têm crianças com TDAH, seria essa, tipo, paciência. Eu tenho uma melhor. Para dar, por favor, o seu recado, uma dica especial. A gente chama de âncora, né? Que é uma coisa que a gente põe na nossa cabeça para nos momentos mais difíceis, porque são segundos que a gente tem que lembrar do que a Fabi falou. Não. Eu sempre penso assim, quando meu filho começa a fazer alguma coisa que eu vejo que vai entrar naquela discussão, eu sempre penso, ele não sabe o que ele faz. Isso é um problema neurofisiológico, não é culpa dele. Então, eu sempre tenho isso para mim, essa é a minha âncora, sabe? Que eu me seguro nisso, para eu me acalmar e eu saber o que eu vou fazer naquele momento. Porque se eu for na impulsividade ali do momento, naquela coisa quente do que está acontecendo, a gente se perde e aí a coisa fica muito maior. Então, eu sempre penso nisso. Ele não sabe o que faz. Então, não é de propósito. Então, essa é a minha frase, assim, que eu uso como âncora para, antes de tomar qualquer decisão, eu pensar e, sabe, ir adiante ali. E respirar. Tá aí, Muito. Fabi Freitas, fisioterapeuta e coach infantil. Muito obrigada. Seus contatos, volte sempre. Eu adoro falar sobre isso. Espero que vocês em casa também tenham gostado. Muito importante. Seus contatos, suas redes sociais. Vocês podem me procurar no @TDAH e daí, que foi a pergunta que eu me fiz, né? Depois que eu sei do diagnóstico, e daí? Eu faço o que com isso? E vocês podem estar mandando os directs, engajando ali, porque eu sempre respondo para todo mundo. E eu quero falar para todas as mães, gente, quanto mais conhecimento, mais a gente se liberta de tudo que é
ruim, que a gente acha que é ruim, né? Tá bom, obrigada, é muito viu? importante. Obrigada a você. Até uma próxima. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã voltamos com mais Papo em Dia pra vocês. Beijo, se cuidem. Até amanhã, se Deus quiser.